Eu sou Guerra e você está no canal Histórias Proibidas do Brasil. Aqui revelamos verdades ocultas e capítulos que os livros oficiais preferem apagar. No episódio de hoje, você vai conhecer documentos secretos que expõem algo estarrecedor: escravidão no Brasil, os horrores que a escola nunca te contou, castigos brutais praticados em silêncio, mas que marcaram nossa história com sangue e dor. Se inscreva, ative o sininho e venha comigo descobrir as verdades proibidas que o Brasil insiste em esconder. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o Brasil se tornou o último país das Américas a abolir oficialmente a escravidão. Mas você sabia que essa abolição foi apenas no papel? Que existiram práticas de escravidão disfarçada que perduraram por décadas? E que há registros de trabalho escravo no Brasil até os anos 1960? Prepare-se para descobrir os horrores da escravidão brasileira, que jamais foram contados nas salas de aula. Verdades chocantes que foram deliberadamente omitidas dos livros didáticos e que revelarão uma face ainda mais sombria deste período que marcou profundamente nossa história. A história da escravidão no Brasil que aprendemos na escola é apenas a ponta do iceberg. Durante mais de 3 séculos, entre 1550 e 1888, nosso país foi palco de uma das mais brutais e sistemáticas formas de exploração humana já documentadas. Mas o que realmente aconteceu vai muito além dos navios negreiros e das plantações de açúcar que vemos nos livros. O primeiro horror que a escola nunca conta é sobre o seasoning, um processo de amaciamento dos escravos recém-chegados que acontecia principalmente no Rio de Janeiro e em Salvador. Os africanos que sobreviviam à travessia atlântica eram submetidos a um período de adaptação forçada que durava meses. Neste processo, eram deliberadamente separados de outros africanos que falassem sua língua, forçados a aprender rudimentos do português e do trabalho que iriam executar, mas principalmente eram quebrados psicologicamente através de castigos físicos extremos, privação de sono e alimentação controlada. O objetivo era destruir qualquer vestígio de identidade cultural e transformá-los em máquinas de trabalho obedientes. Durante este período, que acontecia em barracões específicos nos portos, a mortalidade chegava a 30%. Muitos preferiam a morte à submissão, praticando o que os documentos da época chamavam de banzo, uma forma de depressão profunda que levava à recusa alimentar e, eventualmente, à morte. Os senhores de escravos rapidamente aprenderam a identificar os sinais e desenvolveram métodos ainda mais cruéis para forçar a sobrevivência, incluindo alimentação forçada através de funis e contenção física. Outro aspecto completamente omitido dos livros escolares é a escravidão urbana, que representava uma realidade completamente diferente da plantation rural. Nas cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Paulo, os escravos trabalhavam como vendedores ambulantes, artesãos, carregadores e prestadores de serviços diversos. Eles circulavam pelas ruas com relativa liberdade, mas estavam submetidos a um sistema de controle ainda mais perverso. Precisavam entregar aos seus senhores uma quantia diária específica, conhecida como jornal. Qualquer valor abaixo do estipulado resultava em castigos severos. Esta modalidade de escravidão criou uma dinâmica urbana única no mundo. Os escravos de ganho, como eram chamados, desenvolveram uma economia paralela complexa, onde alguns conseguiam acumular pequenas quantias para a eventual compra de sua liberdade, enquanto outros viviam em condições de miséria absoluta nas ruas. O mais chocante é que muitos escravos urbanos compravam outros escravos para trabalhar para eles, criando uma hierarquia de exploração dentro da própria comunidade escravizada. A violência sexual sistemática contra mulheres escravizadas é outro tema completamente silenciado nos currículos escolares. As escravas não eram apenas trabalhadoras, eram consideradas propriedade sexual de seus senhores. O estupro era não apenas tolerado, mas economicamente incentivado, pois os filhos nascidos dessas violações se tornavam automaticamente propriedade do senhor.
Existe documentação extensa de fazendas reprodutivas, onde mulheres jovens eram mantidas exclusivamente para gerar novos escravos. O sistema de classificação racial que emergiu dessas práticas criou mais de 40 categorias diferentes, baseadas na ancestralidade e na cor da pele. Termos como caboclo, mameluco, cafuso, quadrarão e dezenas de outros não eram apenas descritivos, mas determinavam legalmente o status social, os direitos e as possibilidades de ascensão de cada indivíduo. Esta taxonomia racial complexa serviu para dividir e controlar as populações não brancas, impedindo a formação de alianças que pudessem ameaçar o sistema escravista. Os quilombos, sempre romantizados como comunidades de resistência, tinham uma realidade muito mais complexa e brutal do que a escola nos ensina. Embora alguns, como Palmares, tenham realmente funcionado como estados independentes por décadas, muitos outros eram organizações militares que praticavam o banditismo, atacando fazendas não apenas para libertar escravos, mas também para saquear e sequestrar pessoas livres que eram posteriormente vendidas como escravas. Documentos da época revelam que alguns quilombos mantinham seus próprios escravos e participavam ativamente do tráfico humano. A participação de africanos livres e ex-escravos no próprio sistema escravista é outro tabu histórico. Muitos libertos se tornaram senhores de escravos, alguns chegando a possuir dezenas de cativos. Na Bahia, por exemplo, existem registros de africanos que enriqueceram através do comércio de escravos e se tornaram figuras respeitadas na sociedade colonial. Esta realidade complexa desafia a narrativa simplificada de vítimas versus algozes que predomina no ensino básico. A Igreja Católica, sempre apresentada como uma força moderadora da escravidão, foi, na verdade, um dos maiores proprietários de escravos do país. Os jesuítas possuíam milhares de cativos em suas fazendas e engenhos, desenvolvendo inclusive teorias teológicas que justificavam a escravidão como parte do plano divino. Documentos do Arquivo Nacional revelam que ordens religiosas compravam, vendiam e alugavam escravos como qualquer outro proprietário, e que muitos padres tinham filhos com suas escravas. O sistema de alforria, frequentemente apresentado como um aspecto humanitário da escravidão brasileira, era na verdade um mecanismo de controle social. A promessa de liberdade mantinha os escravos obedientes, mas a maioria das alforrias eram condicionais. O ex-escravo continuava devendo serviços ao antigo senhor por anos ou até sua morte. Muitas alforrias eram revogadas por qualquer desobediência, e existem casos documentados de pessoas que foram reescravizadas múltiplas vezes ao longo da vida. A tortura judicial era uma prática legal e regulamentada. Escravos acusados de crimes eram submetidos a interrogatórios sob tortura, que incluíam o uso de polés, ferros em brasa, açoites com instrumentos específicos e mutilações. O Código Criminal de 1830 estabelecia punições diferentes para escravos e pessoas livres pelo mesmo crime, sendo que os escravos recebiam sempre penalidades físicas, enquanto os livres poderiam ser punidos com multas ou prisão. Os castigos corporais iam muito além dos açoites mostrados nos filmes. Existiam instrumentos específicos de tortura como o anjinho, uma máscara de ferro com pregos internos, a gargalheira, um colar de ferro com pontas que impedia o escravo de deitar, e o tronco, onde os escravos ficavam presos por dias em posições desconfortáveis. A mutilação era comum. Cortar orelhas, marcar com ferro quente e quebrar dentes eram práticas documentadas como formas de identificação e punição. O tráfico interno de escravos, que se intensificou após a proibição do tráfico internacional em 1850, foi responsável por separar milhares de famílias. Escravos eram comprados no Nordeste, onde a economia açucareira declinava, e vendidos para as fazendas de café do Sudeste.
Esta migração forçada foi tão massiva que transformou completamente a demografia do país, mas seus impactos psicológicos e sociais nas comunidades afetadas nunca foram adequadamente estudados ou reconhecidos. A resistência escrava também tomou formas que a escola nunca menciona. Além das revoltas abertas e fugas para quilombos, existia uma resistência cotidiana que incluía sabotagem de equipamentos, envenenamento de senhores e feitores, incêndios propositais e até infanticídio. Mães que matavam seus próprios filhos para poupá-los da vida escrava. Estas práticas eram tão comuns que existiam códigos legais específicos para puni-las. A Revolta dos Malês de 1835, em Salvador, é um exemplo de como a complexidade da resistência escrava foi simplificada nos livros didáticos. Esta não foi apenas uma revolta de escravos contra senhores, mas um movimento religioso e político liderado por africanos muçulmanos educados que pretendiam estabelecer um Estado Islâmico na Bahia. Os rebeldes tinham um plano detalhado que incluía o extermínio da população branca e mestiça, a conversão forçada dos negros não muçulmanos ao Islã e a criação de uma nova ordem social baseada na lei islâmica. O fim oficial da escravidão em 1888 não representou o fim das práticas escravistas. A Lei Áurea não previu nenhum tipo de indenização ou assistência aos ex-escravos, que se viram literalmente jogados à própria sorte da noite para o dia. Simultaneamente, o governo brasileiro iniciou uma política sistemática de imigração europeia, trazendo milhões de imigrantes brancos para substituir a mão de obra escrava e embranquecer a população. Esta política de branqueamento foi explícita e oficialmente documentada. Intelectuais da época, como João Batista de Lacerda, chegaram a prever que em 100 anos a população brasileira seria completamente branca através da miscigenação dirigida e da imigração massiva. Esta ideologia influenciou políticas públicas por décadas e contribuiu para a marginalização sistemática da população negra no pós-abolição. Mas o mais chocante é que a escravidão nunca realmente acabou. Documentos revelam a existência de fazendas que mantiveram trabalhadores em condições de escravidão até os anos 1960, especialmente no interior do Nordeste e da Amazônia. Estas práticas eram conhecidas pelas autoridades locais, mas sistematicamente ignoradas. A transição para o trabalho livre foi, em muitos casos, apenas uma mudança de nomenclatura. Os antigos escravos continuaram trabalhando nas mesmas condições, agora como colonos ou meeiros, presos por dívidas impossíveis de quitar. O sistema de barracão, que se desenvolveu em muitas regiões, era uma forma disfarçada de escravidão por dívida. Os trabalhadores eram obrigados a comprar todos os mantimentos e ferramentas do patrão a preços inflacionados, acumulando dívidas que cresciam mais rápido que seus salários. Como não podiam deixar a propriedade enquanto tivessem dívidas, ficavam presos indefinidamente. Esta prática foi tão comum que gerou até uma expressão popular: trabalhar de graça para o patrão. A resistência a estas condições continuou de formas diversas. Movimentos como Canudos e Contestado, frequentemente interpretados apenas como conflitos religiosos ou disputas de terra, tinham também uma dimensão racial importante. Muitos dos seguidores destes movimentos eram ex-escravos e seus descendentes que buscavam formas alternativas de organização social que lhes garantissem dignidade e autonomia. A documentação sobre torturas e assassinatos de ex-escravos que tentavam reivindicar direitos ou melhores condições de trabalho é extensa, mas raramente estudada. Existem relatos de linchamentos, espancamentos coletivos e até queima de casas inteiras de famílias negras que saíram da linha durante as primeiras décadas da República. O impacto psicológico geracional da escravidão é outro aspecto completamente ignorado. 3 séculos de brutalização sistemática não desaparecem da noite para o dia. Estudos modernos de trauma intergeracional mostram como experiências extremas são transmitidas através de gerações
afetando comportamentos, capacidade de formar relacionamentos e até expressão genética. As comunidades afro-brasileiras carregaram e ainda carregam as cicatrizes psicológicas profundas deste período. A destruição cultural promovida pela escravidão foi talvez ainda mais devastadora que a física. Línguas inteiras desapareceram, sistemas religiosos foram fragmentados e reconstituídos de forma sincrética, estruturas familiares tradicionais foram completamente desarticuladas. O que conhecemos hoje como cultura afro-brasileira é apenas uma pequena fração do que existia antes, um conjunto de fragmentos que conseguiram sobreviver a séculos de repressão sistemática. Mesmo as tradições que sobreviveram foram constantemente atacadas. A capoeira foi criminalizada por décadas, os terreiros de candomblé eram regularmente invadidos pela polícia e até o samba foi perseguido antes de ser cooptado como símbolo nacional. Esta perseguição cultural continuou muito além da abolição, demonstrando que o racismo estrutural brasileiro tem raízes profundas que vão muito além da questão econômica. A verdadeira história da escravidão no Brasil é infinitamente mais complexa, brutal e duradoura do que qualquer livro didático jamais revelou. Conhecer estes fatos não é sobre alimentar ódio ou ressentimento, mas sobre compreender como chegamos até aqui e por que certas desigualdades persistem até hoje. A escravidão não foi apenas um sistema econômico do passado. Ela moldou profundamente a sociedade brasileira de formas que ainda estamos descobrindo e enfrentando. Só através do conhecimento completo da nossa história podemos verdadeiramente construir um futuro mais justo. Se este conteúdo te impactou, deixe seu like para que mais pessoas tenham acesso a estas informações que foram deliberadamente escondidas por tanto tempo. Compartilhe nos comentários qual dessas revelações mais te chocou e se inscreva no canal para continuar descobrindo os aspectos ocultos da nossa história. A verdade pode ser desconfortável, mas é sempre libertadora.